tão importante hoje a gente tornar esse tema tão relevante para a população? O autismo é importantíssimo, né? Não só no mês de abril. Deveria existir conscientização do autismo no ano inteiro, porque o autismo está cada vez mais próximo de todo mundo, né? Hoje é quase impossível você não ter um conhecido, um filho, um sobrinho, um parente, alguém que não seja autista. Os números de casos diagnosticados de autismo têm crescido, então as pessoas precisam estar conscientes para que possa haver inclusão. A gente não tem como incluir, a gente não tem como fazer participação na sociedade se a gente não sabe o que é o espectro autista. Recentemente a gente tem visto casos de pessoas adultas que têm sido diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, né? Porque muitas vezes existe esse diagnóstico tardio, né? Existia-se um estereótipo, né, de como deveria ser um autista. Hoje a gente tem mais informações, então muitas pessoas, não é que um adulto diagnosticado aos 30 anos, ele virou autista aos 30, ele sempre foi, mas ele passou despercebido. Geralmente os autistas que passam desapercebidos, né, durante sua infância, adolescência, são autistas com menos necessidade de suporte. Ele fala, ele interage, ele estuda, ele se relaciona. Como a gente tem essa crença, né, errônea de que o autista é alguém que não fala, não gosta de gente, não gosta de barulho, logo, se a pessoa conseguiu ter uma vida funcional, independente das suas dificuldades, ela não é autista. Hoje, com maior ampliação dos critérios diagnósticos, maior capacitação dos profissionais, nós temos muitos adultos se encontrando, né, porque nunca souberam quem era, se achavam estranhas e tendo diagnóstico de autismo. Hoje, o quadro clínico, né, quando se chega ao diagnóstico, ele divide o TEA em 3 grupos. Que grupos são esses? O nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte. As pessoas ainda têm o hábito, né, de falar autismo leve, moderado e grave. Sim. Mas autismo não é leve. Nem o autismo nível 1 de suporte ele é leve, né? Uma pessoa no nível 1 de suporte, ou seja, que precisa de pouca ajuda para ter uma vida independente, ela pode ter um transtorno sensorial, uma seletividade alimentar, uma dificuldade social maior do que uma pessoa do nível 3. Então, quando a gente divide, mais para fim de categorização, né, de facilitar, o nível 3 suporte seria aquela pessoa que precisa de suporte o tempo inteiro, até para atividades básicas como alimentação e higiene. Uma pessoa no nível 2 suporte, ela precisa de bastante ajuda, mas ainda não uma ajuda integral. E uma pessoa no nível 1 de suporte seriam aquelas pessoas que conseguem, para viver independente, conseguem com pouca ajuda, né? Não quer dizer que a pessoa do nível 1 não precisa de suporte. Ela pode sim, geralmente tem muita dificuldade para ter função executiva, para conseguir manter relacionamentos, entrar em relacionamentos, mas são aquelas pessoas que em geral casam, têm filhos, estudam, trabalham e têm suas dificuldades como qualquer ser humano. Como é que se dá o tratamento para o autismo? O tratamento vai depender muito da necessidade de cada indivíduo, né? Pelo autismo ser um transtorno onde nenhum autista é igual ao outro, né? Um espectro realmente, então vai depender da necessidade. Em geral, as crianças que são diagnosticadas e que têm atraso de fala, por exemplo, vão precisar de um fonoaudiólogo. Se a criança não tem atraso de fala, não tem seletividade, ela não precisa de um fonoaudiólogo. Então vai depender muito de cada caso. A pessoa pode ter alta da terapia? Sim, ela pode. Assim que ela conseguir desenvolver as habilidades necessárias para que ela consiga viver independente, se ela um dia for conseguir, né, ela pode ter alta das terapias. Mas o tratamento, ele é multidisciplinar, ou seja, são muitos terapeutas, físio, fono, TO, psicólogo, psicopedagogo, a depender da necessidade, e o tratamento medicamentoso, se necessário também. Qual a importância da família no tratamento de um paciente com TEA? Tiago, eu acho que a família é o principal pilar, né? Por 2 razões. Primeiro, porque o preconceito muitas vezes começa em casa, né? Às vezes as famílias não aceitam aquele indivíduo que é autista. E em segundo lugar, porque a criança, o adolescente, o adulto, ele vai passar 1, 2, 3 horas na terapia. Mas ele passa as 24 do dia com a família. E autismo é rotina, né? Autismo é continuidade. Então, uma família engajada, uma família envolvida, nós temos muito mais ganhos terapêuticos na aprendizagem dessa pessoa. Uma pessoa, uma criança hoje que seja diagnosticada com o TEA, né? E como é que a família pode fazer para ajudar essa criança? Porque cada criança tem um tipo, como a senhora falou, um nível, né? E muitas vezes a família não sabe como lidar com essa situação. A escola também, às vezes, não sabe como lidar com uma criança que tem até
né? O que a senhora poderia dar como experiência dentro dos tratamentos que a senhora acompanha lá no Instituto e como família e escola podem acolher essa criança com TEA? Que pergunta maravilhosa. Eu acho que o primeiro passo é enxergar esse indivíduo como uma pessoa normal, porque ele é, né? Quando a família passa muito a mão no sentido, o bichinho, ele é assim porque ele é autista. Ele é assim porque ele é autista. Ok, ele é autista, mas ele precisa desenvolver habilidades, porque o mundo não vai se adaptar a ele. E o contrário também. Não tentar privar esse indivíduo de ter experiências. Então a escola precisa ser o mais inclusiva possível. Por que não colocar aquela criança numa sala regular? Para que ela tenha experiências com outras crianças. Adaptação, no caso da escola, obviamente, alguns autistas conseguem acompanhar o conteúdo programático, alguns não, então elas vão precisar de suporte. E não negligenciar essas ajudas. Isso acontece muito no nível 1 de suporte. É bem levinho, ele consegue, não precisa de ajuda não. Em alguns aspectos, essa pessoa vai precisar de mais ajuda do que um outro autista. De consistência. Então, família, consistência nos tratamentos, alinhamento. Não adianta um fazer uma coisa, outro fazer outra. A gente não vai ter ganho significativo. Um tratamento, quando você fala da terapia, essa terapia é para a vida toda? Ou em algum momento uma pessoa com TEA recebe alta dessa terapia? Depende da pessoa, né? Como é um transtorno com vários níveis e vários comprometimentos, a gente vai ter realmente diferentes realidades. É possível sim, uma pessoa, o ideal é que o tratamento seja mais consistente na primeira infância, ou seja, até os 6 anos de idade, onde aquela criança tem maior capacidade de aprender, de desenvolver. A gente intensificar, eu falo de muitas horas de intervenção, 10 horas, 20 horas se for o caso, para que durante a vida ela vá desmamando aquelas terapias tendo vida independente. Eu conheço hoje muitos autistas que não fazem nenhuma terapia, que não tomam nenhum remédio. Alguns outros passam a vida inteira em terapias. O diagnóstico, quanto mais cedo ele ajuda no tratamento, quanto mais precoce for o diagnóstico? Sim, a gente tem, né, o nosso cérebro tem as podas neuronais, o que é isso? Ele é muito inteligente. O que ele não faz, ele vai descartando. Então a gente precisa estar atento nesses primeiros anos de vida. O cérebro da criança é uma esponjinha. O que a gente ensina, eles têm maior capacidade, maior facilidade de aprender. Então, quanto mais cedo, mais habilidades aquele indivíduo vai desenvolver e o prognóstico para que ele tenha uma vida independente é muito melhor. Entendo. Existe hoje, né, dos órgãos de saúde em relação à questão do cuidado das relações sociais, né, e da boa comunicação com pessoas com TEA. E aí eu vou em cima da campanha hoje que a senhora realiza lá no seu instituto, que é mais inclusão e menos preconceito. Por que é tão necessário que a gente bata nessa tecla da inclusão e do preconceito ainda? Porque cada vez mais a gente tem mais autistas no mundo, né? Possivelmente amanhã você vai ter um colega de trabalho aqui, radialista, que pode ser um autista. Você pode ter um filho que vai ser autista. Então, não só por isso, porque está perto da gente, mas porque os autistas estão em todo lugar. Eles fazem parte da sociedade. E como parte da sociedade, nós precisamos de inclusão, né? O preconceito, ele ainda existe muito de é o doidinho, o bichinho é autista, ele não aprende, ou coitadinho, ele é autista, como se o autismo fosse uma condição, uma doença, né, que não é, e que essa pessoa fosse infeliz por ser autista. Então, quando a gente compreende o que de fato é autismo, quando a gente entende que uma pessoa autista, ela pode ser incluída na sociedade, ter acesso a milhares de coisas, fazer coisas extraordinárias, a gente tem várias celebridades aí no mundo que são autistas, o que falta? Falta realmente informação, as pessoas não sabem o que é autismo. Porque é tão necessário que a gente se informe cada vez mais, independente se a gente tenha ou não alguém no nosso convívio, seja no trabalho, nas nossas relações de amizade, ou mesmo familiar, alguém com TEA, porque é tão necessário que a gente busque informação sempre. Primeiro porque a gente vai saber como agir, né? Independente de estar na minha família ou não estar na minha família, para eu incluir eu preciso conhecer. A gente não vai conseguir mudar as ações das pessoas no mundo se a gente não tem conhecimento de causa, se a gente não sabe como que funciona minimamente aquelas pessoas. Existe um estereótipo do que é o autista. O autista é sempre uma criança, né? O autista não cresce. Isso. E aí o mundo precisa se adaptar. Os autistas estão tentando se adaptar ao mundo, porque o mundo não foi feito para nós,
né? O mundo foi feito para as pessoas típicas, mas em contrapartida a sociedade precisa de algumas adaptações de coisas que são mínimas para que tenha uma inclusão, para que tenha respeito e o mínimo de humanidade. A nossa conversa, são 10 horas e 26 minutos. Para a gente terminar a nossa conversa, minha última pergunta não sei se as pessoas em casa perceberam, mas em um determinado momento daqui da nossa entrevista, do nosso bate-papo com a doutora Larissa, ela falou nós, sim, incluindo como autista. E aí eu gostaria que a senhora falasse sobre essa experiência, porque a senhora é uma autista, né, e trabalha, né, com autistas. Como é para a senhora essa questão de ter sido diagnosticado um dia com TEA e poder hoje trabalhar com isso? Tiago, eu acho que essa é uma experiência bem intensa na minha vida, porque tem todos os lados benéficos, né, de conseguir compreender algumas coisas que os meninos sentem, de compreender a dor dessas famílias, de conseguir ter muitos avanços na minha área, seja em pesquisa, seja na minha formação, por realmente compreender como que um autista funciona. Por outro lado, para mim, muitas vezes é muito doloroso, porque isso impacta em questões pessoais minhas, ou que eu já vivi, ou de sonhos que eu tenho, por estar num cargo de liderança, né, de ser uma pessoa já pública. Então, muitas vezes, por eu estar no nível 1, as pessoas esquecem que eu também sou autista e fazem comigo o que pedem para não fazer com os filhos. Entende? Terapeuta, eu como terapeuta, né, eu preciso que você ajude a dar previsibilidade pro meu filho, mas essa mãe não me dá previsibilidade, ela me toca sem me avisar. Então, é uma luta de inclusão para mim e para os meninos. Eu acho que eu tenho um privilégio de poder trabalhar com autismo, sendo autista, porque eu consigo me desenvolver enquanto profissional, enquanto pessoa, mas é também um desafio muito grande. Amanhã é o Dia Mundial da Conscientização para o Autismo, uma data escolhida aí pela ONU. E também, durante todo esse mês, vai haver aí diversas atividades para chamar a atenção da sociedade. E eu gostaria de terminar essa nossa conversa com a senhora deixando uma mensagem, né, para as famílias, para quem está nos ouvindo, né, em casa, no trabalho, sobre a importância dessa conscientização. Excelente, eu queria deixar para as famílias um pedido, na verdade, especialmente para as famílias recém-diagnosticadas que estão aí absorvendo o diagnóstico. Na medida do possível, se elas puderem abandonar expectativas, porque é muito duro, é muito cruel uma criança crescer com tanta expectativa. Eu tenho que, especialmente nos casos dos autistas de nível 1 de suporte. Então, seu filho, ele é seu filho, ele é um indivíduo único, né, sendo autista ou não, ele precisa estar inserido na sociedade. Não adianta mamãe e papai privar a sua criança em casa. Porque o mundo não vai saber lidar, mas o mundo nunca vai estar preparado se o mundo não vê os autistas. Então eu acho que o autista tem que estar assim na rádio, nas palestras, nas ruas, no comércio, para que as pessoas possam começar a conviver e desmistificar tantos rótulos. Né, que a gente possa falar sobre autismo o ano inteiro, não só no dia 2 de abril, mas principalmente abraçar essa data como um dia que o mundo para falar de autismo, porque é uma causa realmente muito importante. Convite? Pode sim, doutora. Queria convidar todo mundo de Arco Verde. Amanhã a gente vai ter essa ação, né, Dores e Amores na Caminhada, e vai ter um momento de confraternização pela neurodiversidade. Então, é um evento gratuito, aberto ao público. Nós vamos ter doações de cestas básicas, de medicamentos para as famílias, né, com menos recursos. E seria um momento de escuta, de troca, de partilha, um momento que a gente vai ter ali com muito afeto, com música ao vivo, e vamos realmente, em equipe, em famílias, poder celebrar esse Dia Mundial. Vai começar às 3 horas da tarde, lá no nosso cantinho. Geralmente a gente faz na praça, né, na Virgínia Guerra. Esse ano a gente quis fazer diferente, para acolher as pessoas na nossa casa. Ótimo, então tá aí. Para você que quer participar desse momento, amanhã, 3 horas da tarde, tá lá no Instituto de Autismo e Neurodesenvolvimento, Larissa Lemos. Fica ali logo depois do hospital. Sabe como é o nome daquela rua? Toda vez eu esqueço. Avenida Doutor Agamenon Magalhães, 217. Tem um laço do autismo gigante na frente. Ótimo, pronto. Então tem como ter todas as referências aí para vocês. Então foi isso.